Bom, meus irmãos, então nós vamos continuar, nós vamos meditar agora na palavra de Deus e como eu disse anteriormente, a gente vai estar meditando essa manhã na divisa do nosso reino de juventude. Então eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 até o verso 3. Então, Hebreus 12, do 1 ao 3. Eu estou lendo na nova versão Almeida atualizada. Diz o seguinte, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos estar orando para que Deus possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Senhor, neste momento nós pedimos para que a tua palavra que está aqui diante de nós possa se revelar a nós, Pai. Que o Senhor use o teu Espírito Santo para iluminar a minha mente, para iluminar a mente dos meus irmãos, para que possamos compreender o texto bíblico, Senhor. E pelo teu poder sobrenatural, Pai, as minhas falhas e a minha falta de capacidade de explicar esse texto possa ser suprida, Senhor, e os meus irmãos possam entender aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. É isso que eu te peço, Senhor, nos conduza, nos dirige e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, como sempre, antes da gente entrar definitivamente na passagem, a gente precisa fazer algumas considerações quanto ao contexto da carta. Em especial, a carta aos Hebreus ela tem um contexto e uma discussão e um estudo de contexto muito complexo, porque em comparação com o número em relação aos outros textos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, Hebreus tem muita pouca informação acerca do contexto. E tanto dentro do livro como fora dele, a gente tem pouca informação acerca do contexto, daquilo que está se passando. Mas algumas informações a gente consegue tirar. Em relação ao autor do livro, especialmente, esse é um dos aspectos que é mais discutido entre os estudiosos da Bíblia. Só que se a gente for pensar, a questão do autor, quem escreveu a carta, ela não é crucial, ou seja, ela não é essencial para o entendimento da carta ou para a sua validação, porque o próprio conteúdo que está escrito valida e possibilita a nós e também a toda a igreja ao longo dos séculos crer que isso aqui, a carta aos Hebreus, é sim canônica, é sim parte das Escrituras. Quanto ao público-alvo, falando dentro do contexto também, quanto ao público-alvo, apesar do nome da carta ser aos Hebreus, o próprio texto da carta não disse quem é que quem o autor está se destinando, quem é o destinatário da carta. Ainda assim, dentro do contexto, dentro do próprio escrito da carta, a gente pode perceber, por meio de alguns termos e por meio de várias alusões que o autor faz, tanto à lei de Moisés, tanto a sacrifícios, tanto a outras coisas que tem no Antigo Testamento, a gente pode entender, então, que o público-alvo se trata de hebreus, de judeus, de pessoas de ascendência ou descendência judaica. Então, resumindo, o público-alvo a gente sabe que são pessoas que eram judeus que se converteram ao cristianismo. E a gente entender mais um pouco sobre esse público-alvo, sobre essas pessoas, vai nos ajudar a compreender melhor qual foi o objetivo, o que o autor quis escrever para esses irmãos. Então, por meio do que é desenvolvido na carta aos Hebreus, a gente pode entender, por meio de uma série de comparações que o autor vai fazer entre Jesus e a lei, demonstrando que Jesus é superior em relação à lei, além de várias outras alusões, por exemplo, o termo que ele usa, antiga aliança, como uma forma de se referir à lei mosaica, se referir aos sacrifícios e outras coisas, a gente pode entender algumas coisas que o autor está tentando trazer aqui. Então, além dessa superioridade, por meio dessas comparações que o autor faz entre Cristo e a lei, dizendo, Jesus é superior, Jesus é mais perfeito do que a lei,
o autor ainda traz uma série de exortações. E o que são exortações? São conselhos. E conselhos quanto ao quê? Quanto à perseverança, principalmente em meio às adversidades, às dificuldades. Mas então, quais seriam essas dificuldades que esses irmãos estavam enfrentando? É possível, por meio daquilo que a gente lê, por meio também daquilo que o autor está trazendo, que essa perseguição ou essas dificuldades que esses irmãos estavam passando se tratava de uma perseguição religiosa. Mas por que religiosa? Porque se a gente pensar, aquele povo eram judeus que se converteram ao cristianismo. E se a gente lembrar lá do começo da igreja, dos primeiros dias do desenvolvimento dos apóstolos, do desenvolvimento da igreja, a gente vai ver que o cristianismo era perseguido. E por que ele era perseguido? Porque o governo romano, então Roma, ela proibia alguém se converter ao cristianismo, alguém ser cristão. E essa perseguição, esse tipo de opressão, ela poderia ser tanto, por exemplo, eles bloquearem alguns bens, eles tomarem de alguns irmãos alguns bens que pertenciam a eles, tirar eles dos empregos, mas poderia ser também, como a gente vê no livro de Atos, poderia ser uma perseguição física. Os irmãos poderiam estar sofrendo perseguição física de pessoas tentando contra a vida deles, tentando matá-los, tentando persegui-los. Então, ainda, o que se percebe pelo relato bíblico é que, além dessa perseguição que eles estavam passando, que era religiosa, a gente percebe que o autor a todo momento está falando que eles estão se afastando do evangelho verdadeiro. Esses irmãos que estão sofrendo perseguição, eles estão se afastando do contexto original do evangelho de Cristo. Eles estão voltando para a fé judaica. Então, o que está acontecendo? Os irmãos se converteram ao cristianismo, eles eram judeus, eles se converteram ao cristianismo, aí eles sofreram perseguições e, tendo em vista essas perseguições, eles começaram a voltar a algumas crenças, alguns ritos, alguns sacrifícios que eles tinham naquela fé judaica deles. E aí o autor ele percebe esse tipo de problema que está acontecendo, esse problema deles se distanciarem da fé genuína para a fé judaica a fim de escapar da perseguição, porque os judeus eram permitidos, os judeus eram autorizados a realizar o culto. Então eles pensaram, a gente está sofrendo perseguição, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a fé que a gente estava, vamos começar a fingir que a gente é judeu, que a gente está fazendo uma série de ritos para a gente não ser perseguido. E aí o autor bíblico ele percebe, olha esse problema que eles estão passando. E o que ele vai fazer? Então, por meio de uma série de comparações entre Jesus e a lei, como eu disse, evidenciando que Jesus é superior à lei, tanto como por meio de uma série de exortações, ou seja, conselhos e estímulo à perseverança, o autor da carta aos Hebreus busca encorajar esses cristãos judeus quanto à perseverança na fé, mesmo diante das perseguições. Além também de dizer, é perigoso o que vocês estão fazendo, é perigoso, Deus disciplina isso que vocês estão fazendo. Então, este é o propósito da carta, do autor da carta aos Hebreus, a escrever aos seus irmãos. Então, eles eram judeus, eles se converteram ao cristianismo, eles passaram a voltar à fé judaica por causa das perseguições, e o autor bíblico percebe esse perigo. Eles estão se distanciando do evangelho, eles estão voltando para a fé judaica. Isso não pode, porque Deus disciplina. Então, o objetivo do autor é encorajar esses irmãos. Vocês têm que permanecer na fé, mesmo em meio às dificuldades. E aí, a gente, tendo em vista esse propósito, a gente pode montar uma pequena frase, a fim de resumir toda a mensagem do livro de Hebreus para nos ajudar no entendimento desse texto. E a frase seria, a superioridade de Cristo, então, Cristo ser superior, a obra de Cristo e sua pessoa ser superior, fornece a esses crentes, a esses cristãos que estão vacilando, um forte incentivo em direção à perseverança na fé. Então, por meio dessa mensagem, a gente então pode entrar no nosso texto bíblico. Eu vou pedir que os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas no texto de Hebreus 12, do verso 1 ao 3. Então, a gente vai, de verso a verso, tentar entender o que esse texto está nos dizendo. O verso 1, na minha versão, ele inicia com um portanto. E o que é esse portanto, por que ele é relevante para a gente?
Se a gente for perceber, portanto, a gente usa normalmente quando a gente está numa conclusão de alguma coisa. Então, se o autor começou a frase com portanto, ele está falando, aquilo que eu disse anteriormente é uma sequência disso que eu vou dizer agora em seguida. Então, aquilo que eu disse antes vai ser complementado agora. E o que foi que o autor bíblico disse antes do verso 1 do capítulo 12? A gente tem que olhar então para o capítulo 11 de Hebreus. E o que tem no capítulo 11? Muitos irmãos podem conhecer esse capítulo como a lista dos heróis da fé. E, de fato, o capítulo 11 ele tem uma palavra-chave que é fé. Então, o autor bíblico vai trazer uma série de exemplos de pessoas na história de Israel que foram exemplos de fé. Alguns desses exemplos são mais conhecidos, como, por exemplo, Abraão, que muita gente conhece ele como o pai da fé, como aquele que demonstrou uma das maiores fés que a gente tem relato. Mas outros, a gente também está nessa lista, por exemplo, uma prostituta chamada Raabe. Você pode se perguntar, por que ela está aí? Quem é Raabe? Ou quem é Baraque? Por que ele está aí nessa lista? Por que ele foi um exemplo de fé? No entanto, a ideia do autor com esse capítulo não é demonstrar somente que essas pessoas tiveram fé, mas é demonstrar que existe uma necessidade de fidelidade. Fidelidade aqui também é uma palavra-chave para esse capítulo. Fidelidade enquanto se exerce esperança no cumprimento das promessas de Deus. Então, o que o autor bíblico nos ensina por meio dessa série de exemplos que ele traduz aqui como grande nuvem de testemunhas, o que ele nos ensina, porque por meio dessa nuvem de testemunhas, é que a fé, que ele define como a certeza daquilo que a gente não vê, exige de nós fidelidade para com as ordens do Senhor. Então a fé, que é a certeza daquilo que a gente não vê, ela exige de nós fidelidade para com as ordens do Senhor, mas também exige de nós esperança no cumprimento das promessas dele. Mesmo que isso signifique que as promessas que foram feitas pelo Senhor para nós, mesmo que a gente não venha a ver essas promessas cumpridas, como foi o caso de Abraão. Ele foi prometido uma descendência muito grande diante dele, mas ele não viu essa promessa ser cumprida. Então, a fé, e é isso que o autor bíblico está trazendo por meio do capítulo 11, ela exige de nós uma fidelidade para com o Senhor e uma esperança de que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para nós. Então, o capítulo 11 é composto por uma série de exemplos de lealdade ao Senhor e que o autor bíblico usa para encorajar os irmãos judeus. Então, se a gente lembrar, o autor bíblico está buscando encorajar os irmãos à perseverança. E aí ele vai trazer uma série de exemplos de pessoas que foram exemplos de lealdade, exemplos de perseverança, exemplos de fé. E daí a gente pode continuar, então, a partir desses exemplos, para a continuação do verso 1, que disse: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, a continuação desse verso, agora que ele falou da testemunha, das testemunhas de fé, o autor buscava a santidade dos seus irmãos. Então, se ele falou, olhem para esses caras que foram exemplo de fé, que foram exemplo de lealdade, ele fala, agora vocês devem buscar a santidade. E esse termo aqui, se você prestar atenção, livrem-se de todo o peso. Esse termo ele pode ser entendido como um fardo. A palavra no grego, ela traduz como um fardo, como algo que impede a gente de fazer alguma coisa, um impedimento que é imposto a gente. Logo, o autor está entendendo o nosso pecado, o pecado que a gente pratica, o pecado que está na nossa carne, aquele que tão firmemente se apega a nós, como um fardo, como algo que nos impede de fazer alguma coisa. Mas o que o pecado impede a gente a fazer? Então, a gente vai continuar a passagem para a gente ver outro desejo do autor bíblico para os seus irmãos. E ele diz, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o termo usado aqui para carreira, ele também pode ser traduzido como corrida. Mas que corrida seria essa? Então, a gente pode ir lá, por exemplo, para o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, em que Paulo ele vai trazer também uma ideia de uma corrida, para nos ajudar a entender o que está na mente do autor de Hebreus. E os versos 24 e 27 do capítulo 9 de 1 Coríntios demonstram que o que Paulo está pensando aqui é a ideia de um atleta. E que atleta? Um atleta que ele está em uma corrida e ele luta com todas as suas forças, com todas as suas energias,
para completar o prêmio que foi prometido a ele. Então lembra das Olimpíadas, aqueles homens que tanto se esforçam para chegar na linha de chegada e, enfim, ganhar uma medalha de ouro ou algum prêmio. Então é essa a imagem que o apóstolo está se utilizando. Ele usa essa imagem para ilustrar, para trazer uma ideia daquilo que é a nossa vida cristã, daquilo que é o nosso serviço no reino, daquilo que é o próprio ministério de Paulo. Nos versos 26 e 27 ele diz: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o que Paulo está falando, eu também corro, assim como um atleta que está em busca do prêmio, eu também corro, eu estou em direção a um alvo, e eu vou com todas as minhas forças, vou com todo o meu empenho para alcançar o prêmio que me foi prometido. Então a gente pode entender que essa ideia dessa carreira que o autor de Hebreus está usando, que Paulo também usou, é uma metáfora. E o que seria uma metáfora? É uma forma da gente dizer algo por meio de uma ilustração. Então ele está falando, a vida cristã, o serviço no reino, a vida no ministério é como uma corrida. E essa é a metáfora que ele está trazendo. Então aquele que corre, o corredor, nós buscamos um lar eterno, e esse é o nosso prêmio. O lar eterno é o nosso prêmio, que foi reservado àqueles que creram e àqueles que completarem a corrida. Então, a gente entende também que o fato do pecado ser tratado como um fardo, como um peso, como um impedimento, tem relação direta com essa corrida, tem relação direta com aquilo que nos impede, com os empecilhos dos quais a gente deve se livrar para completar a nossa carreira. Então, imagina o atleta nas Olimpíadas. Se ele correr com 2 pesos engatado aqui nas pernas, ele não vai conseguir usar todas as suas forças e chegar na linha de chegada em comparação com os outros que estão sem peso. Então, o autor bíblico está falando, livrem-se desses pesos que atrapalham vocês na corrida da fé. Então, o autor bíblico, ele intercede para que seus irmãos judeus, que estão sofrendo perseguição e que viram esses tantos exemplos de lealdade, que eles se livrem do pecado que nos atrapalha em nossa caminhada na fé. E que eles perseverem na esperança de que eles vão chegar para o prêmio que nos foi prometido, que foi o lar eterno, assim como aqueles muitos exemplos de fé na história de Israel, que perseveraram em lealdade ao Senhor, esperando com fé pelo cumprimento de suas promessas. Então a gente já entendeu aqui o começo do nosso texto. O verso 1, o autor bíblico ele traz vários exemplos de pessoas na história de Israel que foram leais ao Senhor. Ele diz, olhem para esses exemplos, livrem-se do pecado que tanto se apega a vocês e corram a corrida da fé com perseverança. E então a gente chega no texto da divisa, que é o verso 2. E o verso 2 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, após recomendar o abandono do pecado, após recomendar a perseverança na carreira da fé, tendo como motivação vários exemplos na história de Israel, o autor de Hebreus agora vai trazer o maior exemplo de fé das Escrituras, o maior exemplo de lealdade, de perseverança e de fé, Jesus Cristo. Então, na primeira parte do verso 2, o autor bíblico nos recomenda para que mantenhamos o olhar firme naquele que é o nosso maior exemplo de fé, aquele que o autor bíblico descreve como autor e consumador da nossa fé. Mas o que ele quer dizer com autor e consumador da nossa fé? Em outras versões, ele pode traduzir essa palavra como líder e aperfeiçoador. E a gente vai tentar entender o que é que isso significa, o que é que isso ajuda a gente a entender quem é Cristo. Então, ao afirmar que Cristo é o autor da nossa fé, é o mesmo dizer que a nossa fé pertence a Cristo. Ele é o autor da nossa fé, a nossa fé pertence a Ele. Então, aquilo que muitas vezes a gente acredita que pertence a nós, que tem origem em nós, a nossa fé, na verdade, é dado a nós como um presente, como uma graça. E o texto de Efésios 1:8 está lá para dizer isso para a gente. Foi de graça que nos foi dado. Então, o autor bíblico está falando, Jesus é o autor da sua fé. Jesus é quem lhe concede a fé. A fé que você tem vem de Cristo como um presente para você. Ainda, o autor bíblico vai usar e dizer que Jesus é o consumador ou aperfeiçoador da nossa fé. E ele já havia utilizado o termo aperfeiçoar no final do capítulo 11, quando ele falou que esses vários exemplos, Abraão, Moisés, José, esses vários exemplos de fé, eles não foram aperfeiçoados sem nós.
Mas o que ele quer dizer com isso? Por meio desses dois termos, a gente pode perceber que ele está tentando dizer que Jesus não somente é a origem da nossa fé, mas é em Jesus também que a nossa fé se torna completa. E a palavra consumação tem uma tradução também para completa. Então, Jesus é não somente aquele que nos dá a fé, mas também aquele que completa a nossa fé. E por isso, aqueles vários exemplos não foram aperfeiçoados sem nós, porque Jesus só surgiu a partir da nossa geração, a partir da nova aliança, a partir do Novo Testamento. Então, o autor bíblico ele não está fazendo nada mais do que exaltar ainda mais a figura de Jesus. Ele está falando, Jesus é superior, muito superior à lei, mas ele também é o autor, ele é aquele que nos dá a fé, e é também nele que a nossa fé é completa. Então, continuando o verso 2, agora a gente já viu a primeira parte, que ele diz, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador na fé, ele diz, o qual, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Então, ainda a falar de Jesus, o autor de Hebreus agora destaca o sofrimento que Cristo passou na cruz e a vergonha que foi esse sofrimento. E a gente pode, então, meditar para a gente ter uma ideia daquilo que o autor bíblico está entendendo por sofrimento, por vergonha, no texto de Isaías 53. E é um texto muito conhecido, eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 53. A gente vai ler somente o verso 7 até o 12. Isaías 53. Isaías 53, do verso 7 a 12, diz o seguinte: Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então esse texto de Isaías 53 nos traz uma ideia daquilo que foi o sofrimento de Cristo, daquilo que Jesus passou na cruz, como uma ovelha. Então uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, apesar de ter sido xingado, ter sido batido na cara, ter sofrido tantas dores, ele não abriu a boca. E ele fez tudo isso por causa do pecado que foi imposto sobre ele, porque nele não havia pecado, mas o pecado do povo, o nosso pecado, o seu pecado foi colocado sobre ele, e por isso ele sofreu. Ainda, o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:8, ao falar acerca de Jesus, ele diz: ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. De fato, o relato bíblico ele traz diversas vezes que o sofrimento de Cristo na cruz foi doloroso, foi pesaroso e foi vergonhoso. E a gente viu isso por meio desses dois textos. No entanto, o verso 2 de Hebreus 12, ele acrescenta que Jesus fez isso em troca de uma alegria. Mas que alegria seria essa a ponto de Jesus sofrer tanto? Por quê? Que alegria seria essa a ponto de Jesus sofrer tantas dores, tantos pesares, tantas vergonhas? Então a gente vai ver que termo ou que a alegria o autor de Hebreus está se referindo. E o termo alegria aqui ele pode ser entendido tanto como um sentimento, como também um estado de ser. Então a pessoa é alegre. E muitas vezes essa alegria parte do resultado de uma escolha. Mas como é que a gente pode entender que
a escolha de Cristo foi sofrer tudo isso por causa de uma alegria. E pelo desenvolvimento do capítulo 2, a gente ainda está no capítulo 2, a gente percebe a parte final do versículo, que ele diz: e agora está assentado à direita do trono de Deus. Esse é um acréscimo àquilo que foi dito anteriormente. Então, é como se o autor estivesse dizendo que Jesus teve dois estados. O Messias que sofreu, o Messias que suportou a cruz, suportou a vergonha, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, apesar de sofrimento. Mas também o Messias glorificado, aquele que está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então são 12 estados que o autor bíblico está descrevendo: o Messias sofrido e o Messias glorificado. E assim como Lucas demonstra no evangelho dele, no capítulo 24, no verso 26, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. Era necessário que Cristo sofresse tudo o que ele sofreu, para que então pudesse entrar na glória com o Pai. É por essa alegria que Jesus fez tudo o que ele fez. A alegria de novamente estar diante do Pai dele, diante do nosso Pai, depois de cumprir tudo aquilo que foi ordenado a ele. É por essa alegria que Jesus morreu. É por essa alegria que ele sofreu tudo o que ele sofreu. Portanto, o autor de Hebreus está nos descrever o maior exemplo de fé de todas as Escrituras. Jesus Cristo e o seu sofrimento na cruz, pela alegria que lhe estava proposta, e ele esperava pela glória com o Pai. É para ele que nós devemos olhar enquanto caminhamos na fé. É nele e na sua obra de salvação que devemos manter os nossos olhos fixos enquanto passamos por perseguições e dificuldades. É em Jesus o maior exemplo de fé, de lealdade e de perseverança de toda a Bíblia. E por fim, a gente chega então no verso 3, que ele diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, os destinatários da carta, aquelas pessoas a quem o autor de Hebreus está escrevendo, que, como a gente viu, são judeus que se converteram ao cristianismo, eles estavam sofrendo perseguições, eles estavam sendo tratados como traidores da sua própria pátria. E aí o autor bíblico, então, encoraja, tanto por meio de vários exemplos na história de Israel, tanto como pelo maior exemplo de fé e de perseverança, Jesus, que em troca da alegria que lhe foi prometida, ele suportou a cruz, sendo levado até a morte em troca dessa alegria. É nele que os irmãos judeus que sofriam perseguição deveriam pensar ao passar por dificuldades, e a fim de que não se cansassem nem desanimassem na corrida pela fé. E não somente pelo testemunho tremendo de Jesus, que suportou tantas coisas por causa da alegria, mas também, assim como a Cristo foi prometido uma alegria, e por causa dessa alegria ele sofreu sofrimentos, a nós também é prometida uma alegria. A nós nos é prometido um lar eterno, quando enfim a gente vai ver o nosso Senhor face a face, e Ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima que nós derramamos por causa da perseguição em nome do Evangelho. E enfim, nós estaremos livres da presença do pecado que tanto se apega a nós. A gente vai estar livre do pecado que está em nossa carne e de que tanto nos atrapalha. E a gente, enfim, vai ter corpos glorificados, corpos semelhantes ao de Cristo quando ressuscitou. Nos gloriaremos e nos alegraremos na presença daquele que é a fonte de toda paz, de toda alegria e de todo amor. Que a promessa da glória eterna esteja sempre presente em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos suportar as dificuldades e perseguições. E que a gente possa lembrar do antigo hino de Lutero, que a gente cantou aqui hoje. Se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. E que nós possamos esperar perseverantes por reino prometido pelo nosso Senhor a nós. Algumas aplicações a gente pode, por fim, tirar desse texto bíblico. Assim como os irmãos judeus daquele tempo que se converteram ao cristianismo e por causa da sua conversão ao cristianismo, eles foram perseguidos, eles sofreram perseguições, muitos cristãos de nossos dias hoje também sofrem perseguições por professarem a fé em Jesus Cristo. Oremos por esses nossos irmãos, para que eles possam ser fortalecidos no Espírito Santo, a fim de não se cansarem nem desanimarem na fé, apesar das dificuldades. E ainda que essa perseguição física pareça uma realidade tão distante da gente, não creio que continue assim por muito tempo.
Então, que a gente possa orar também por nós, para que o Senhor nos mantenha perseverantes se esse tipo de dificuldade, se esse tipo de perseguição nos acometer. Que não venhamos a desanimar, nem muito menos cogitar o abandono da fé em Cristo, como era o caso dos cristãos judeus convertidos. Além disso, um dos aspectos destacados pelo autor bíblico no início do verso 1, que a gente leu, foi o abandono pelo pecado, que tanto se apega a nós e que é como um fardo, como um impedimento ao longo da nossa vida na fé. Que nossa caminhada na fé, que nosso crescimento espiritual seja marcada pelo abandono do pecado e pela busca da santidade. Que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para a gente perceber em nossas vidas o que tem sido um fardo, o que tem sido um impedimento para o nosso crescimento na fé. E que possamos também estar atentos, por exemplo, para aqueles pecados que de tanto se apegar em nós, de tanto estar junto de nós muitas vezes e nos incomodar, muitas vezes a gente se acostuma com eles e a gente para de perceber que eles estão ali e a gente pode muitas vezes esquecer que estamos com fardos, que estamos com pesos ligados em nossas pernas e que eles estão nos atrapalhando. E por fim, que o Senhor nos conceda fé quando o medo e quando a dúvida tentarem nos acometer. Que Ele, por meio de sua vara e do seu cajado, nos socorra em suas bondosas mãos e nos conduza de volta na corrida em busca do lar eterno. Que essa palavra possa falar ao seu coração e que a exposição do texto bíblico possa ser valiosa para a sua vida. E que você possa ter sido encorajado, assim como o autor bíblico encorajou aqueles cristãos nos primeiros séculos, que você também possa ser encorajado pelo exemplo supremo de Cristo, aquele que suportou a cruz, que suportou a vergonha. Então, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós ao aplicarmos o texto bíblico em nossas vidas. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor nos revelou a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensinou através do texto bíblico. E nós pedimos sabedoria, nós pedimos força, discernimento e instrução para que possamos aplicar esse texto às nossas vidas, Pai. Que possamos ser perseverantes na fé, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a essa dificuldade tão grande que temos passado agora, de distância, de sofrimento, de pessoas e entes queridos morrendo, padecendo por causa de doença, sofrendo por causa dessa doença. Que nós possamos olhar firmemente, mantermos nossos olhos firmes naquele que suportou a cruz, e que foi o maior exemplo de perseverança e lealdade que temos nas Escrituras. Jesus Cristo, Teu Filho, a quem aprove a Ti pagar o preço pelos nossos pecados, e por isso foi exaltado, e hoje está sentado à direita do Teu trono, Pai. Conduz-nos segundo a Tua vontade, continue conosco no restante dessa manhã. Nós Te agradecemos e nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.